O Kage é o ninja mais poderoso da vila, e ao longo da história de Naruto, a gente viu que esse cargo era destinado somente a líderes de força e influência incomparáveis. Mas se a gente colocasse todos eles pra sair na porrada, tipo um grande torneio, quem realmente estaria no topo? Quem venceria quem? E eu já te adianto que o nosso Narutinho não tá nem no top 3. Então antes de começar essa polêmica, já deixa o seu like, se inscreva no canal e o mais importante, comenta aí embaixo qual o seu top 3 Kages mais fortes. Vamos lá? Beleza, galera. Só pra deixar claro como nosso rank vai funcionar, não é só sobre poder bruto. A gente vai levar em conta os feitos. Ou seja, vamos considerar o estilo de luta, a versatilidade e a capacidade de vencer o maior número de oponentes diferentes. E outra coisa, nesse vídeo vamos ser breves, até porque são 27 Kages e não dá para detalhar cada coisinha, senão o vídeo vai ter 3 horas de duração, então vou direto ao ponto, ok? Para começar, já vamos tirar da frente os Kages mais antigos, como os primeiros e segundos Kages de várias vilas. A gente simplesmente não tem informação suficiente sobre os feitos deles em batalha. Eles eram fortes? Com certeza, mas sem feitos não dá para classificar. Mas vale uma menção honrosa para o Retô, o primeiro Kazekage. E para quem não sabe, na primeira reunião dos 5 Kages, Hashirama, para obter a paz, distribuía as bestas com cauda para equilibrar o poder. Porém, o Retô foi o único que bateu de frente. Ele recusou a oferta de receber uma biju, pois a Vila da Areia já tinha o Shukaku. Em vez disso, ele exigiu terras férteis de Konoha e uma parte dos lucros das outras vilas pelo pagamento das bijus. Isso mostra que talvez eles tivessem um patamar diferente dos outros Kages de sua época. Mas agora começa a lista de verdade. Em último lugar, temos o sexto Mizukage, Chojuro. Por mais que esta lista tenha sido difícil de montar, essa foi mais fácil de todas, pois por mais que ele tenha sido um dos 7 espadachins da névoa, os feitos dele em Boruto deixam ele no máximo um nível de Onin médio. Em 19º lugar, a quarta Tsukage, Kurutsuchi. Ela é bem poderosa, domina água, fogo e terra, além de ter o estilo lava, mas assim como Chojuro, falta aquele momento que faz a gente pensar, uau, ela está acima dele, mas ainda sem assustar ninguém do topo. Em 18º lugar, o quinto Raikage, Darui. O Darui tem um nível bem parecido com a Kurutsuchi, mas ele fica acima dela por conta do seu estilo raio, que é superior ao estilo terra, que é o elemento que ela mais usa em batalha. Além do Darui ter o relâmpago negro, ele é muito inteligente em batalha. Em 17º lugar, temos a quinta Mizukage, Mei. Ela possui duas Kekken Genkai, o estilo lava e o estilo vapor, que é aquele gás ácido que derreteu até as costelas do Susanoo do Sasuke. Ela não fica muito à frente do Darui, mas sua versatilidade te coloca na frente, além de ser mais experiente. Em 16º lugar, o quarto Mizukage, Yagura. Ele foi um Jinchuriki perfeito do Três Caudas, e só isso já o coloca em um patamar de poder absurdo, mas infelizmente a gente não viu muito dele em ação. Em 15º lugar, o terceiro Hokage, Hiruzen. O Hiruzen tem um monte de citação que eu colocaria em uma posição bem mais alta, mas infelizmente os feitos que a gente viu já era dele com sua idade avançada, não podendo ter lutas muito prolongadas. Mas o velho tem um trunfo de dominar os 5 elementos naturais que pode usar em batalha, fazendo com que ele tenha resposta em combate contra vários tipos de oponentes do que a Mei e os outros. Em 14º lugar, a quinta Hokage, Tsunade. A lógica aqui é simples. Com a regeneração absurda do Byakugou, ela não precisa se defender. Ela vai pra cima ignorando os ataques e se acertar um soco com força total, já era. Principalmente pro coitado do velho do Hiruzen. Em 13º lugar, o sexto Hokage, Kakashi. Calma que eu sei que você tá pensando, mas ele não tem a força da Tsunade e nem o poder de fogo do Hiruzen, e você tá certo. Mas lembra que eu disse no início sobre o nosso rank não ser apenas sobre poder bruto, e sim sobre a capacidade de vencer o maior número de oponentes diferentes? E nisso, o Kakashi é um gênio, pois
pois o estilo de luta dele é totalmente analítico e estratégico. Ele tem um arsenal de 1000 jutsus e uma mente brilhante que consegue bolar um plano para enfrentar inimigos até mais fortes do que ele. E só isso coloca ele acima dos outros, pois ele tem mais respostas para mais tipos de adversários. Em 12º lugar, o quarto Kazekage, Rasa. É dito que o pai do Gaara conseguiu peitar e até derrubar o Shukaku sozinho, usando seu pó de ouro. E a defesa dele tinha potencial para ser até mais forte que a do Gaara. Em 11º lugar, o terceiro Kazekage. O cara era considerado o mais forte de todos os Kazekages da história. E antes que alguém diga sobre a Sakura ter vencido e que a Tsunade deveria estar na frente por conta disso, a gente só viu ele em ação como uma marionete do Sasori, que era claramente uma versão bem mais fraca. E outra, é o mesmo caso como a gente disse antes. A sua areia de ferro era tão poderosa que ele conseguiria lidar com muito mais tipos de inimigos do que uma lutadora de força bruta como a Tsunade. Em 10º lugar, o terceiro Tsuchikage, Onoki, outro velhinho da lista. O problema dele era a idade e as dores nas costas, mas o estilo poeira é uma das coisas mais roubadas de todo o universo de Naruto. Ele literalmente desintegra qualquer um que acertar e só não sobe mais no ranking por causa da idade mesmo. Em 9º lugar, o segundo Hokage, Tobirama. Eu sei, muita gente colocaria ele num top 5, mas na minha opinião, faltam feitos mostrados que justifiquem a fama braba dele. E mesmo que o Tobirama seja um dos meus ninjas favoritos, preciso ser coerente. Ele é o criador do Edo Tensei, dos Clones das Sombras e também do Hiraishin, que poderia dar trabalho e até ferrar com o estilo poeira do Onoki. Ele teria mais dificuldades contra o terceiro Kazekage, já que ataques de metal não teriam efeitos nele. Mas graças ao seu estilo de luta e a sua mente brilhante, o Tobirama leva vantagem. Em 8º lugar, o quarto Haikage, Ai. Os dois principais pontos que colocam Ai na frente do Tobirama, terceiro Kazekage e do Onoki, são a velocidade e a resistência. O terceiro Kazekage não conseguiria acertá-lo, já que a Sakura conseguiu desviar dos ataques, e o Onoki dificilmente conseguiria acertar o estilo poeira. Agora o Tobirama poderia até acertá-lo, mas como ele não tem um grande poder de ataque, ele teria muita dificuldade para ferir um cara que aguentou um Chidori do Sasuke no peito e saiu ileso. Em 7º lugar, o segundo Mizukage, Gengetsu. A gente não viu muito sobre ele, mas a principal habilidade desse cara, o Genjutsu da Miragem, poderia ferrar uma boa galera dessa lista. Além disso, ele podia fazer um clone de óleo que tinha capacidade de explodir, e mesmo que você achasse o verdadeiro, o corpo dele virava água do mesmo jeito que o Suigetsu faz. Em 6º lugar, o segundo Tsuchikage, Mu. Esse cara tem tudo que o Onoki tem, mas com a diferença que ele poderia ficar completamente invisível e pode dividir o corpo dele e a consciência. Ele é mais ágil que o Onoki por conta do seu sensoriamento, podendo até desviar de ataques em seu ponto cego. O Mu e o Gengetsu morreram se enfrentando, mas eu coloco o Mu um pouco na frente justamente por causa do estilo poeira. Em 5º lugar, o terceiro Haikage, Ai. O cara lutou sozinho contra o 8 Caudas. Lutou também contra 10.000 ninjas por 3 dias seguidos. A única coisa que foi capaz de ferir esse cara foi ele mesmo. Não preciso dizer mais nada, né? Em 4º lugar, o sétimo Hokage, Naruto. Mesmo sem o poder do raposão, o Naruto continua sendo muito forte. Eu sei que muitos dessa lista daria muito trabalho pro Naruto, principalmente o terceiro Haikage, mas a sua capacidade de usar o modo sábio perfeito, a grande quantidade de chakra, além de ser muito inteligente em batalha, acaba te garantindo lugar no topo do ranking. E chegando no nosso pódio, em 3º lugar, o 5º Kazekage, Gaara. Calma que eu sei que você tá pensando, mas o Gaara tá aqui não pelo poder de destruição, e sim pelo estilo de luta dele, que é um dos mais completos e versáteis da história. O Gaara tá no topo quando o assunto é enfrentar diferentes tipos de inimigos. Pensa comigo, com a capacidade de voar e com a areia dele, o cara pode criar tsunamis e poços de areia movediça. Então ele tem condições de
de lidar com o terceiro e quarto Raikage. Por ele ter o sensor de areia, ele poderia sentir o Mu mesmo invisível e ainda ia conseguir saber a posição do Gengetsu mesmo em um Genjutsu. Ele já defendeu o pó de ouro do pai dele, e olha que ele é muito mais pesado que o ferro, então ele defenderia o pó de ferro também. Então galera, o Gaara tem mais condições de enfrentar a maioria dessa galera do que o Naruto, que por conta do seu estilo de combate teria um pouco mais de dificuldade. Em segundo lugar, o quarto Hokage, Minato. O Minato é a combinação perfeita de genialidade e poder, o que garante dele ser capaz de enfrentar tudo que é tipo de inimigo. Combinando isso com seu Hiraishin, que era ainda melhor que o do Tobirama, faz com que ele seja uma máquina de dar problemas para todos dessa lista. E em primeiríssimo lugar, o primeiro Hokage, Hashirama. Pessoal, na boa, o cara era chamado de Deus Shinobi. Você tá ligado às 9 bijus? Ele capturou 8 delas sozinho. Eu tô ligado que não foram todas ao mesmo tempo, mas isso não deixa de ser um feito absurdo. E quando o assunto é lidar com mais oponentes e ser mais poderoso, o Hashirama é o cara. E é isso, galera. Esse foi o meu ranking dos Kages mais poderosos. Eu sei que foi polêmico, até porque a gente tá comparando ninjas de épocas e estilos de luta completamente diferentes. Mas agora, a parte mais importante é a sua opinião. Você concorda com essa lista? O que você mudaria? E quem estaria no seu top 3? Deixe o seu rank completo aqui nos comentários pra gente debater. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não está inscrito, tem que se inscrever agora com o sininho ativado para não perder as próximas batalhas e teorias. Obrigado por assistir até o final, valeu, tamo junto e até a próxima.